Fala galera, tudo bem? Eu sou o Jambrão e hoje vamos conhecer as diversas lendas do folclore brasileiro, passando por todas as regiões de nosso país. O vídeo de hoje está no formato um pouco diferente, espero que gostem. Então chega de conversa e simbora para o vídeo. Uma das lendas mais conhecidas pelo mundo é a do lobisomem. As crenças dizem que o lobisomem é o sétimo filho de um casal cujos os anteriores tenham sido todas mulheres. Na primeira terça ou sexta-feira de lua cheia, após o seu 13º aniversário, o menino sai pela noite em uma encruzilhada sem volta, transformando-se em uma criatura metade homem e metade lobo, com uma grande sede por destruição e sangue, matando, destroçando e devorando pessoas e animais. Mas se a vítima fosse mordida ou arranhada pelo monstro e por sorte conseguisse sobreviver, também seria amaldiçoada com a licantropia. O amaldiçoado só retorna à sua forma humana após o nascer do sol. A única maneira de se matar um lobisomem é através de uma bala ou material cortante feito de prata. O lobisomem é originário da Grécia. O homem chamado José Maximiano, da cidade de Ituiutaba, interior de Minas Gerais, era conhecido por sua crueldade com os animais e as pessoas, além de sua ganância insaciável. Uma certa vez bateu tanto em sua mãe que acabou a matando, mas antes de morrer, ela lhe rogou uma praga. Tempos depois, em uma briga de bar, Maximiano foi morto e enterrado. Mas a sua alma amaldiçoada não foi aceita nem no céu e nem no inferno. A terra o cuspiu para fora de sua cova, surgindo com a pele e ossos à mostras e com sua carne podre e fétida, vagando pela terra, pagando pelos seus pecados. Para sobreviver, ele se agarrava em árvores, deixando-as totalmente secas, e atacava as pessoas que batiam em seus pais, tirando o seu sangue para beber. Ainda no tempo da escravidão, um senhor de um garoto escravo pediu-lhe que cuidasse de alguns cavalos, porém um deles acabou fugindo. Em um ato cruel, castigou o garoto com muitas chicotadas e o lançou em um formigueiro, o levando à morte. Entretanto, no dia seguinte, o próprio fazendeiro se deparou com o garoto o assombrando, pois a criança não apresentava nenhum ferimento no corpo. Além disso, ele estava montado em seu cavalo perdido e ao seu lado estava a Virgem Maria, a padroeira do garoto. Desde então, há relatos de aparecimentos de um garoto negro montado em um cavalo pelas fazendas. Atualmente, na região sul, acredita-se que se algum objeto esteja desaparecido, basta acender uma vela perto de um formigueiro e pedir com muita fé que o objeto aparecerá. Nas noites de quinta-feira, surge a mula sem cabeça, uma criatura que causa terror por onde passa, com o corpo de uma mula e no lugar de sua cabeça, uma chama que nunca se apaga, atacando todos aqueles que atravessavam em seu caminho, lhes dando um coice tão poderoso que poderia até matar. Ao terceiro cantar do galo, algo acontecia. A mula sem cabeça se transformava em uma mulher ferida e cansada. Na verdade, essa mulher foi amaldiçoada. A lenda dizia que toda mulher que mantivesse relações amorosas com o padre seria castigada e transformada em uma mula sem cabeça. O encanto desaparecia no terceiro cantar do galo e a maldição só poderia ser quebrada por um padre que deveria amaldiçoá-la 7 vezes antes de celebrar a próxima missa. A caipora é uma figura lendária do folclore brasileiro, conhecida por sua conexão com a natureza e sua habilidade de proteger as matas e os animais. Ela é retratada como um ser misterioso, pequeno, de pele morena ou avermelhada, com cabelos longos bagunçados e olhos brilhantes. Sua lenda conta que ela é a guardiã das florestas,
capaz de controlar os animais, tornar-se invisível e confundir os caçadores e os intrusos que desrespeitam a natureza. A caipora é uma defensora dos animais e pune aqueles que caçam por cobiça e destroem o meio ambiente. De acordo com a lenda, a Iara é uma linda sereia que vive no rio Amazonas e costumava cantar e encantar os homens que se aproximavam das águas do rio, levando-os para as profundezas dos rios. Além de bela, possuía longos cabelos escuros e pele morena. Ela costumava aparecer na superfície da água, cantando uma melodia que atraía os homens para perto dela. Quando eles se aproximavam, Iara os levava para as profundezas do rio para nunca mais serem vistos. Algumas versões da lenda afirmam que Iara fazia isso para se vingar dos homens que a traíram no passado. Outras versões sugerem que ela fazia isso porque estava sempre solitária, buscando um amor verdadeiro. A lenda do Boitatá é uma história popular do folclore brasileiro. Ele é descrito como uma cobra gigante de fogo que habita as florestas e é vista nas noites de lua cheia. A lenda conta que o Boitatá é uma criatura muito poderosa e tem a capacidade de controlar o fogo. Há várias versões da história, mas a mais comum é a de que o Boitatá foi criado pelos deuses para proteger a floresta e suas criaturas dos madeireiros e caçadores gananciosos que não respeitavam a natureza. A lenda também diz que se alguém encontrar o Boitatá e olhar diretamente em seus olhos, entrará em uma paranoia, levando a pessoa à loucura. Em geral, a lenda do Boitatá é vista como um símbolo de proteção e respeito pela natureza e é passada de geração em geração, principalmente por diversas tribos indígenas. O capelobo é um ser lendário que habita as áreas mais remotas da floresta amazônica, geralmente nas proximidades de rios ou igarapés. Segundo a lenda, o capelobo é uma espécie de ser híbrido com características de diferentes animais. Ele possui o corpo de um homem, cabeça de um tamanduá, olhos brilhantes como brasas, garras afiadas como faca e sua pele é coberta por uma espessa camada de pelos que o protege das intempéries da floresta. O capelobo é famoso por sua habilidade de assumir as formas de animais da floresta, como onças e cobras, ou até mesmo se camuflar como uma árvore, tornando-se praticamente invisível. De acordo com relatos populares, o capelobo costuma assombrar e matar com ferocidade aqueles que invadem seu território sem respeito ou razão. O Saci Pererê é um menino negro de apenas uma perna, travesso, que fuma cachimbo e carrega uma carapuça vermelha que lhe concede poderes mágicos, aparecendo e sumindo em meio a redemoinhos de ventos. Em muitas regiões do Brasil, o Saci Pererê é considerado um personagem maléfico e em outras regiões um protetor das florestas e de grande conhecimento em ervas medicinais. A lenda garante que para se capturar o Saci Pererê, a pessoa deve arremessar uma peneira dentro dos redemoinhos de vento. Após isso, é necessário retirar o seu gorro para prendê-lo em uma garrafa. As lendas dizem que ele era um garoto que perdeu a sua perna em uma roda de capoeira e após morrer tornou-se um espírito e adormeceu em um broto de bambu, permanecendo ali até os seus 7 anos de idade, onde finalmente despertou.
O Curupira é uma das lendas mais antigas do nosso folclore. Uma criatura forte de baixa estatura, com cabelos de fogo que adorava fumar e beber pinga, possuindo os pés virados para trás e que defendia as florestas contra os fenômenos climáticos, queimadas e espantava os maus espíritos. Com seus pés virados para trás, deixava um rastro invertido, enganando e confundindo as pessoas que danificavam o seu habitat, como os caçadores e madeireiros. Para outros indígenas e bandeirantes, o Curupira era considerado uma criatura perigosa, demoníaca, maliciosa e muito temida. Isso porque esse personagem estava associado a muitos casos de violência, assassinatos, rapto de crianças e horror psicológico. Por isso ele ficou associado aos maus espíritos. O Mapinguari é uma lenda do folclore brasileiro da região amazônica que conta a história de uma criatura misteriosa que vive na floresta. Um monstro com cerca de 2 metros de altura, coberto por pelos grossos vermelhos, longos braços, garras afiadas, possuindo apenas um olho na testa e uma gigantesca boca no lugar de seu umbigo, com dentes pontudos, afiados, capaz de destroçar e devorar grandes animais e pessoas. Segundo a lenda, o Mapinguari é um espírito maligno capaz de transformar-se em qualquer forma de vida selvagem. Ele emite um som aterrorizante que pode ser ouvido a quilômetros de distância. Acredita-se que a origem dessa lenda seja o megatério ou a preguiça gigante, um animal pré-histórico que vivia nessas terras até 10.000 anos atrás. Reza a lenda que o boto cor-de-rosa, durante as noites de lua cheia, transformava-se em um belo e elegante jovem, saindo das águas amazônicas, vestindo-se de branco e usando um chapéu para esconder suas narinas que ficavam em sua cabeça. Normalmente ele aparecia nas festividades de junho, nas comemorações dos santos, as famosas festas juninas. Comunicativo e galã, fazia o tchaca-tchaca na buchaca com as mais belas mulheres e ao amanhecer voltava à sua forma de boto, desaparecendo nas águas dos rios. Resumindo, o boto cor-de-rosa é o Zeus da mitologia e folclore brasileiro, o famoso pegador de novinhas e casadas. Se sua mãe já te disse que seu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou, certamente seu pai é o boto cor-de-rosa. De acordo com a lenda, a pisadeira é uma mulher de aparência assustadora. Ela é alta e magra, possuindo grandes unhas, dedos compridos e secos, olhos vermelhos e arregalados, nariz comprido para baixo e um queixo grande. A pisadeira também é descrita com cabelos desgrenhados, possuindo um olhar e um sorriso maligno. De acordo com a lenda, a pisadeira passa grande parte do tempo nos telhados das casas, observando os movimentos, buscando sua próxima vítima. Após o jantar, quando alguém vai dormir de barriga cheia, ela entra em ação, saindo de seu esconderijo, pisando no peito da pessoa, deixando-a em estado de paralisia. Porém, a vítima da pisadeira consegue acompanhar tudo isso de forma consciente, o que traz grande desespero para a pessoa, pois ela nada consegue fazer nessa situação. Segundo o folclore brasileiro, Nayá era uma indígena e a mais bela de sua tribo. Ela era apaixonada pela lua, que era a deusa Jaci. Ela sonhava em um dia poder ser uma estrela e dançar com a deusa da lua. Em uma noite de lua cheia, Nayá decidiu explorar as margens de um lago quando se deparou com o reflexo gigantesco da lua na água. A bela indígena
logo pulou na água pensando que era a deusa, porém ela acabou por se afogar e morrer. A deusa Jaci sentiu compaixão da linda jovem e transformou seu corpo em uma linda planta, a Vitória Régia. A partir desse dia, quando o reflexo da lua tocava a planta, fazia aparecer uma bela flor branca e reluzente e junto com ela o espírito de Nayá. Segundo a lenda, uma mulher muito má, pertencente a uma tribo amazônica, costumava matar e devorar crianças. Indignados, os habitantes da tribo resolveram jogá-la no rio. Entretanto, ela não morreu, pois foi salva por uma espécie de demônio chamado Ayangá. Por fim, eles se casaram e tiveram um filho que foi transformado em cobra por seu pai, para que assim ele pudesse viver com ele e sua mãe nos rios. Essa cobra gigante de mais de 100 metros ficou conhecida por Boiuna. Com o tempo, ele foi crescendo até atingir um tamanho descomunal, tanto que os rios já não tinham mais peixes, pois a grande cobra tinha devorado todos eles. Com isso, a cobra grande começou a aterrorizar, afundar em embarcações inteiras e devorar pessoas das tribos que viviam próximas dos rios. A Cuca é uma bruxa velha com pele enrugada, com imensas unhas, grandes cabelos loiros e com a cabeça de um jacaré. Segundo a lenda, ela vive em uma caverna em meio à floresta, criando poções em seu grande caldeirão, dormindo apenas uma vez a cada 7 anos e por fim raptando e devorando crianças desobedientes. Após 1000 anos de vida, antes de morrer, dela surge um ovo e desse ovo surge uma nova Cuca ainda mais cruel. A lenda tem origem na Península Ibérica e veio para o Brasil durante o período de colonização. Na Espanha, ela saía pelas ruas na noite do feriado de Corpus Christi, assustando e devorando as pessoas. Enquanto isso, em Portugal, ela é descrita como um ser horrendo com feições semelhantes às de um dragão. Deixe aí nos comentários de qual cidade e estado você está vendo esse vídeo. E não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e, como de costume, nos vemos semana que vem.